Ao longo da história da humanidade, existiram figuras históricas e políticas que marcaram seus respectivos períodos, mudaram os cursos da história ou são lembradas por serem lideranças carismáticas em tempos difíceis. Fato é que ao longo da nossa história, muitos personagens se tornaram notáveis por seus feitos em vida, mas muito além disso, também houve outros casos onde figuras históricas ficaram conhecidas pelo fim de suas vidas, seja porque foram recheados de mistério, seja porque foram de uma hora para outra, ou simplesmente não possuem uma explicação clara. Tais acontecimentos geram teorias, rumores e investigações que até hoje atormentam a mente humana. Hoje, vamos falar sobre certos personagens históricos que deixaram sua marca, mas acima disso, deixaram um mistério sobre seus últimos suspiros. John F. Kennedy, ou simplesmente JFK, foi o 35º presidente dos Estados Unidos, eleito em 1960. Kennedy assumiu o mandato presidencial em um dos períodos mais complicados da Guerra Fria, enfrentando questões geopolíticas da União Soviética e a crise dos mísseis de 1962, que quase levou o mundo a um conflito nuclear. O democrata também foi um dos presidentes mais populares e carismáticos da história americana, motivo pela qual seu assassinato, ocorrido em 1963, ainda é considerado um dos eventos mais traumatizantes da América no século XX. Na sexta-feira do dia 22 de novembro de 1963, Kennedy fazia um desfile em prol de sua reeleição na cidade de Dallas, capital do Texas. Porém, enquanto fazia um comício no meio da multidão, o presidente foi alvejado com um tiro na cabeça e morreu na hora. Oficialmente, o autor do disparo foi apontado como o ex-fuzileiro Lee Harvey Oswald, que teria atirado no presidente por supostamente não concordar com suas políticas de governo. No entanto, 2 dias depois, o próprio Oswald foi assassinado enquanto era transferido da prisão, abrindo ainda mais a dúvida sobre tudo isso. A morte de John F. Kennedy mexeu não só com a opinião pública norte-americana, mas com toda a questão geopolítica da época, visto que muitos fatores podem ter contribuído para o magnicídio. Como já dito, a Guerra Fria estava em seu auge, por isso alguns chegam a afirmar que a morte foi encomendada pela União Soviética, a fim de impedir sua reeleição e abalar a moral americana. Entretanto, outros afirmam que a morte pode ter sido encomendada pela máfia dos Estados Unidos, onde muitos milionários eram donos de cassinos e perderam milhões com a Revolução Cubana. O ciclo pessoal do presidente também não escapou das teorias, como o vice-presidente Lyndon Johnson, sendo apontado como mandante do crime, já que ele havia proposto o comício no Texas e foi empossado apenas 2 horas depois da morte de Kennedy. Teorias existem muitas, principalmente pela morte de Lee Harvey Oswald, que por sua vez foi assassinado pelo dono de boates Jack Ruby, que o matou a tiros enquanto era levado pela polícia. Ruby sempre alegou que fez isso em vingança pela morte de Kennedy, alegando ser um fiel eleitor do presidente e patriota fervoroso. No entanto, relatos de uma testemunha alegam que ele foi visto em Dallas durante o comício de Kennedy e dando ênfase numa participação do empresário do magnicídio. Há quem diga que, na verdade, Ruby estaria envolvido com a máfia americana, mais especificamente a Cosa Nostra, estando com medo de uma delação de Oswald sobre quem seria o cérebro por trás daquilo tudo. As investigações sobre a morte de John F. Kennedy já renderam livros, filmes e são reverenciadas em vários produtos de mídia, mas até hoje não se tem uma resposta oficial para tudo isso, sendo um dos maiores mistérios da Guerra Fria. Alexandre Magno, Alexandre III, ou como ficou mais conhecido na história, Alexandre o Grande, foi o rei da Macedônia entre 336 a 323 a.C. Ele foi um dos personagens mais importantes da Antiguidade Ocidental, criando um poderoso império que ia desde a atual Grécia até o norte da Índia, abrangendo também países como Egito, Babilônia e Pérsia. Através de seu império, Alexandre espalhou a cultura helenística pelo Oriente, ajudando a construir uma cultura bem mais rica e influenciando impérios que vieram depois. Alexandre fez tudo isso antes dos 30 anos, sendo um dos líderes militares mais importantes da história.
Apesar de tudo isso, um mistério ainda ronda a história desse personagem, que é a sua prematura morte aos 32 anos na Babilônia, já que até hoje não se sabe as circunstâncias sob a qual o imperador morreu. Há teorias que afirmam que ele foi envenenado, enquanto outras dizem que ele contraiu alguma doença após uma batalha, como febre tifoide ou malária. A primeira hipótese não é muito aceita no meio historiográfico, já que ele começou a sentir dores 12 dias antes de morrer, e segundo especialistas, nenhum veneno demoraria tanto assim para matar um ser humano. Por isso, é bem provável que tenha sido alguma doença, mas hoje se desconhece qual teria sido pela falta de sintomas mais detalhados. Sabe-se que em seus últimos dias, Alexandre estava acamado, ardia em febre e mal conseguia falar. Há quem diga que isso foi pelo consumo de água contaminada do rio Estige, ou então pelo desgaste mental e físico resultado pelos anos em campo de batalha. Conta-se que seu corpo demorou uma semana para começar a se decompor, o que foi visto pelos sacerdotes como uma prova de sua natureza divina, já que Alexandre era considerado um filho de Zeus e apontado para governar o mundo. No entanto, explicações científicas dizem que ele talvez tenha morrido de síndrome de Guillain-Barré, uma doença que paralisa os músculos e dificulta a respiração, a tornando praticamente inaudível. Sendo assim, ele teria morrido por desgaste físico causado pela doença. Existe também quem afirme que o imperador foi colocado em seu túmulo ainda com vida, estando apenas paralisado pela doença, mas não morto, tendo um fim lento e tortuoso dentro da tumba. Até hoje existem teorias e estudos sobre a figura de Alexandre, com ele sendo considerado um dos grandes reis do passado e um dos principais responsáveis pela influência grega na cultura ocidental. O Papa João Paulo I foi o sumo pontífice da Igreja Católica Apostólica Romana entre o curto período de 26 de agosto a 28 de setembro de 1978, totalizando 33 dias de pontificado, sendo um dos mais curtos da história. De origem humilde, Abílio Luciani era desconhecido na Cúria Romana, até ser eleito Papa em 1978, adotando esse nome em homenagem aos seus antecessores. Carismático e alegre, João Paulo I surpreendeu o mundo ao se recusar a usar a tiara papal e ao ser carregado em seu trono pela multidão, recebendo o nome de Papa Sorriso. Sua popularidade logo chegou em todo o mundo e seu pontificado prometia revolucionar a Igreja e seu papel na sociedade. Todas essas promessas vieram abaixo em 28 de setembro de 1978. Para o choque da Igreja e do mundo, João Paulo I foi encontrado morto em sua cama após 33 dias de pontificado. Seu curto período no trono deixou o mundo em prantos e a sociedade cheia de dúvidas sobre sua morte, já que as investigações sempre deram respostas inconclusivas. Oficialmente, sua morte foi dada como parada cardíaca. No entanto, ele foi encontrado com um material de leitura em suas mãos e em uma posição serena quando foi encontrado pela freira Irmã Vicenza. Fato esse que pode refutar a teoria de morte natural. A partir disso, uma série de explicações foram desenvolvidas ao longo dos anos. Em 1984, o jornalista britânico David Yallow lançou o livro Em Nome de Deus, na qual afirma que João Paulo I teria sido morto por um veneno elaborado exclusivamente para matar ele, sendo a substância criada exclusivamente para não deixar vestígios. O veneno teria sido deixado entre os remédios para a pressão arterial do pontífice. Em 1987, o escritor George Cornwell afirmou em seu livro Um Ladrão na Noite que o Papa não teria sido diretamente envenenado, mas sua condição de saúde teria sido negligenciada a fim de induzir a morte. Ele ainda afirmou que o grande motivo seria a intenção de João Paulo I em expor ao mundo os escândalos de corrupção entre o Banco Vaticano e vários grupos ligados à máfia italiana. O que ressalta essa teoria é a presença do arcebispo e então alto funcionário do Banco Vaticano, Paul Marcinkus, na residência papal na noite da morte. Ele se defendeu afirmando que era um madrugador habitual e que apenas estava caminhando naquela noite, mas após a entronização de João Paulo II, Marcinkus foi nomeado presidente do Banco Vaticano e em 1982 foi envolvido em escândalos de corrupção e na ligação da instituição com grupos da máfia italiana. Sendo assim, teoriza-se que o arcebispo, junto com outros cardeais e membros da igreja, planejaram a morte para evitar que o esquema fosse exposto para o mundo. Ainda existem muitas teorias que tentam explicar esse mistério, que dariam para falar durante o vídeo inteiro, mas até hoje,
a morte de João Paulo I permanece em aberto. Guilherme II foi o segundo filho sobrevivente do rei Guilherme I, conhecido como o Conquistador. Vaidoso e mal-humorado, Guilherme II teve a difícil missão de manter o poder dos normandos no trono da Inglaterra, sendo um rei quase tirano e que manteve relações conflituosas com seus primos na França. Em 2 de agosto de 1100, Guilherme II se envolveu em um grupo de caça, a qual incluía seu irmão mais novo, Henrique. Em determinado momento, o grupo se separou e o rei ficou sozinho com seu amigo Sir Walter Tyrrell. Mas antes de se separarem, relatos afirmam que Guilherme deu a Walter 2 de suas flechas, ainda afirmando: é justo que as mais afiadas fiquem com o homem que sabe infligir os tiros mais mortais. Poucas horas depois, o corpo do rei foi encontrado com uma daquelas flechas fincadas em seu peito. Aparentemente, Sir Walter Tyrrell havia mirado no veado, mas acabou errando o tiro e acertando o rei. Após isso, ele fugiu do local e nunca mais foi visto. Acidentes como esses eram comuns na época, mas nesse caso, e sabendo de quem se tratava, nascem teorias que afirmem que talvez não tenha sido um acidente. Uma delas diz que o irmão mais novo do rei, o príncipe Henrique, que havia tomado Walter Tyrrell e sua família como protegidos, estaria por trás do crime a fim de ficar com o trono da Inglaterra. E de fato, ele foi o sucessor de seu irmão, reinando como Henrique I. Porém, outra teoria afirma que a morte foi orquestrada pela coroa francesa, já que devido à rivalidade entre os monarcas, Guilherme estaria planejando uma invasão à França. Coincidência ou não, assim que assumiu o trono, Henrique I anulou os planos de invasão ao país vizinho. O imperador Haile Selassie foi o último soberano da Etiópia, reinando entre 1930 e 1974. O nome do imperador significava Poder da Trindade, e sua dinastia era tida como descendente do rei Salomão e da rainha de Sabá. Por isso, ele era visto como uma figura quase divina, utilizando os títulos de Eleito de Deus, Defensor da Fé e Leão Conquistador da tribo de Judá. Haile Selassie tentou modernizar a Etiópia e trazê-la para o século XX, mas sem deixar o tradicionalismo. Ele governou como um rei absoluto e com um parlamento que não possuía plenos poderes e cuja maioria de seus membros eram da nobreza. A concentração de terras na mão da nobreza, a grande população do país e os constantes períodos de estiagem trouxeram fome, desemprego e destruição para o povo. Isso deu à luz a várias correntes de pensamento que passaram a ser contra a monarquia então vigente. Em 12 de setembro de 1974, manifestações populares e levantes militares levaram ao poder o Grupo dos Derg, um partido de orientação marxista-leninista que depuseram o imperador e o colocaram em prisão domiciliar em seu palácio. Em 27 de agosto de 1975, o governo dos Derg anunciou que um alto funcionário havia encontrado o imperador morto em sua cama, aos 83 anos de idade. A causa oficial da morte foi dada como insuficiência respiratória causada por complicações numa cirurgia de próstata. Apesar disso, membros da nobreza, funcionários próximos, o médico pessoal e o filho do imperador, Afsa Hossein, sugeriram que ele tivesse sido assassinado. O príncipe chegou a exigir uma autópsia, mas a tradição etíope exigia que o monarca fosse enterrado antes das 24 horas de seu falecimento. Os restos mortais de Haile Selassie foram encontrados apenas em 1992, enterrados sob uma laje de concreto e um lavatório nos jardins do palácio. Selassie finalmente recebeu um enterro decente em 2000, depois que uma longa investigação concluiu que o imperador foi morto estrangulado em sua cama. Existe a teoria que o responsável pela sua morte e que o teria matado com suas próprias mãos foi Mengistu Haile Mariam, líder comunista que governou a Etiópia como ditador.
Napoleão Bonaparte, ou Napoleão I, foi um comandante militar que tomou o poder na França em 1799, governando inicialmente como diretor da República e posteriormente se proclamando imperador dos franceses. Napoleão é uma das figuras mais icônicas da história contemporânea, sendo comparado a Júlio César e Alexandre o Grande na questão militar, já que levou a França de uma decadente e fraca nação a um grande império que bateu de frente com a Grã-Bretanha. Bonaparte também ajudou a escrever a história moderna e deu pontapé para vários eventos, como por exemplo a fuga da família real portuguesa para o Brasil, que influenciou a independência anos depois. Mas o que geralmente deixa os historiadores intrigados sobre a do imperador da França é a sua morte, cuja razão até hoje se discute. Tradicionalmente, conta-se que Napoleão Bonaparte morreu em 5 de maio de 1821, vítima de câncer no estômago na ilha de Santa Helena. A explicação faz certo sentido, já que a mesma doença havia levado a vida de seu pai Carlos Bonaparte. Entretanto, existe uma teoria que afirma que ele tenha sido envenenado. A teoria foi popularizada pelo médico sueco Dr. Sten Forschuth, que alegou a existência de um ato premeditado de assassinato por um de seus companheiros mais próximos, provavelmente em conluio com a Marinha Real Britânica, que era encarregada de vigiá-lo na ilha de Santa Helena. A substância utilizada para matá-lo teria sido arsênico, já que evidências mostram traços de envenenamento pela substância. Outros médicos, no entanto, afirmam que a ingestão de arsênico não significa necessariamente um assassinato, já que era um produto bastante utilizado em cosméticos do século XIX. Há também quem diga que o papel de parede verde da casa onde Napoleão passou seus últimos anos de vida pode ter influenciado, já que o material que dá a tonalidade esverdeada continha arsênico, ou seja, Napoleão pode ter consumido a substância por acidente. A teoria, porém, encontra uma série de falhas. As amostras de cabelo de Napoleão não mostram mais arsênico do que as tomadas de seu filho e sua esposa. Ele também não exibiu nenhum dos sintomas característicos de intoxicação, como a perda excessiva de peso, visto que nos últimos meses de vida ele se encontrava bastante obeso. A teoria do câncer, no entanto, também não é totalmente provada. Relatos da autópsia indicam que o câncer ainda não estava em estágio avançado. Por isso, Napoleão pode ter morrido de complicações, como uma hemorragia intestinal, ao invés do câncer diretamente. Uma prova absoluta poderia vir através de um exame de tecidos do corpo, a qual os descendentes de Napoleão recusam qualquer acesso. Sendo assim, a real razão de sua morte parece estar longe de ser desvendada.